vamos falar sobre infraestrutura urbana. Qual é o planejamento que os prefeitos têm para pavimentação asfáltica, para a questão da iluminação, tantos assuntos relacionados à infraestrutura urbana, no especial com os prefeitos da nossa região, em cima do fato. Prefeita, eu estive caminhando ali no Porto Belo 2, realmente uma situação bastante complicada dos moradores, né? Aquela divisória do asfalto e da parte onde não é asfalto, porque quando está sol é poeira, quando chove é o barro. E a grande expectativa da população do Porto Belo é a conclusão do asfalto. E falando de infraestrutura urbana aqui em Porto Ferreira, nós temos que falar também de outros bairros que aguardam pelo asfalto. Então, eu pergunto à senhora, primeiro, o que aconteceu lá no Porto Belo, né? Por que parou, né? A obra, de repente, foi interrompida e a previsão para outras partes da cidade também. Então, parou por causa de umas férias coletivas mesmo da empresa, né? Já dá o início agora dia 6 de janeiro, assim foi nos comunicado, que a empresa retorna dia 6 de janeiro. E não só aquele bairro, né? Existe também a conclusão do Centenário, que já está em obras bem avançada, toda a parte de galerias, depois vem o asfalto. E também, a partir do ano que vem, nós temos a proposta de estar asfaltando o Porto Seguro, que é um bairro que já tem anos, há mais de 17 anos, que precisa desse asfalto. Então, a proposta é que a gente consiga, o ano que vem, concluir esses 3 bairros que estão sem asfalto nenhum. Prefeito, e para que a população possa entender, são verbas do PAC, não é? E são verbas liberadas pela Caixa Econômica de acordo com medições que são feitas no andamento das obras, né? Proporcionalmente. Então, se a obra foi feita 20%, 30%, a empresa tem que receber esse valor para poder dar continuidade. O PAC estava meio atrasado, então a gente regularizou para que conclua. E tem toda a fase. Terminando esse asfalto, depois tem outra fase de asfalto, tem outra fase de casas populares. Cada fase é uma conclusão de obra, né? A semana passada mesmo, eu concluí as 16 casas populares lá no Porto Belo mesmo, que está dentro do PAC. Já vão ser iniciadas mais 61 casas populares, que está dentro do PAC. Então, são etapas que têm que ser concluídas. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. Eles sabem muito bem o carinho que eu tenho por aquele bairro, carinho que eu tenho pelas pessoas, e isso vai ser concluído dentro da nossa gestão. O ano que vem, nós temos um prazo para concluir esse asfalto até março de 2014. Mas, muitas vezes, eles entendem e sabem, porque eles estão vivenciando, que se chove, tem que parar. Não tem como fazer o asfalto quando está chovendo. Então, atrasa a obra. Mas o ano que vem tem que ser concluído esse asfalto. Prefeito, tenho recebido algumas reclamações dos nossos telespectadores aqui de Santa Rita a respeito da falta de iluminação da Oscar de Oliveira Alves, ali passando pelo portal. Está escuro ali, tem como acender ali a avenida? Nós temos uma boa notícia para a população de Santa Rita. Assinamos um convênio, onde nós vamos agora, em janeiro, já iniciar a obra de iluminação do portal e da Avenida Oscar de Oliveira Alves. Realmente é um local onde o pessoal tem várias chácaras, né, tem casas, e realmente o pessoal tem reclamado bastante com relação à iluminação. Mas essa notícia agora é de primeira mão que nós estamos passando. Assinamos esse convênio na quinta-feira passada agora, onde conseguimos já a verba para fazer a iluminação do trevo, que está perigoso também ali no trevo, e dessa avenida toda. Santa Rita tem uma característica de muitas ruas com paralelepípedos, não é? E é uma manutenção específica, minuciosa, né? Quando há necessidade, às vezes, de alguma obra, de algum reparo. O senhor tem algum projeto específico para 2014 no que diz respeito à manutenção das ruas de paralelepípedos em Santa Rita? Nós temos sim, Gardinali. Nós estamos aí iniciando o processo todo para se fazer uma licitação, né, para uma empresa para que possa fazer a manutenção desse paralelepípedo.
Nós temos um problema sério. Se nós impermeabilizarmos hoje esse paralelepípedo, uma coisa é problema porque isso é até uma coisa cultural. Isso é uma coisa histórica, né? Esse paralelepípedo hoje é uma coisa assim muito bonita que as cidades têm. O que nós não podemos deixar é que fiquem esses buracos todos que a gente vê. E hoje a nossa manutenção é quase que individualizada. Então tem um buraco, o pessoal vai lá, tira a pedra, arruma e coloca a pedra por cima. Então nós estamos procurando fazer um edital de licitação, onde tem uma empresa que venha, tira todo o paralelepípedo, faça um contrapiso bem mais resistente, só que também permeável, para não causar problemas com as águas, com o escoamento da água pluvial, e coloque esse paralelepípedo de novo. Então fica como se fosse um asfalto, só que com a facilidade de ter a infiltração da água e não ter problema de causar enchente, de causar que a água da chuva entre nas casas das pessoas. E só para explicar, muitas pessoas podem perguntar, mas por que não coloca asfalto em cima do paralelepípedo? Justamente pela questão do escoamento da água, não é? Porque o paralelepípedo proporciona a absorção da água pelo solo. Isso. Se você impermeabilizar, a nossa captação de água pluvial, principalmente no centro da cidade, ela é muito pequena. Então, com certeza, a água vai acabar entrando nas casas das pessoas. Então, isso nós não podemos fazer e estamos vendo, procurando essa empresa que possa fazer esse trabalho. Com relação aos locais de asfalto, nós temos também já uma verba para 2014, onde nós vamos recapear todo o asfalto da cidade. Então, nós conseguimos uma verba boa do governo que a gente possa fazer, não é operação tapa-buraco, é o recapeamento do asfalto de Santa Rita. Prefeito Paulo Radich, na área de infraestrutura urbana, em Limeira, a grande reclamação quanto à questão de pavimentação. Não é? Muitos buracos em Limeira, esse asfalto que esfarela, em muitas situações, obras que precisam ser refeitas. Toda obra que há necessidade de ser refeita, dinheiro público desperdiçado, poderia ter sido bem feita uma vez. O anel viário, acho que talvez a principal referência na cidade no que diz respeito aos problemas de pavimentação. É possível resolver isso de uma vez? Olha, o que foi acontecendo com municípios, até com o Estado e com a União ao longo dos tempos, é ter desmontado a sua estrutura de fazer bons projetos. E hoje nós temos que remontar. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos a Prefeitura no dia 1º de janeiro, havia apenas um funcionário que cuidava da parte de convênios. Hoje nós temos 4 pessoas trabalhando nisto, além de ter um por secretaria responsável por cuidar disso. Estamos investindo cada vez mais no departamento de projetos e criaremos o Instituto de Planejamento de Limeira, que, dentre outras coisas, terá a responsabilidade de fazer bons projetos. Também estamos contratando uma empresa para nos atender suplementarmente, quando a pressa assim o exigir, para fazer bons projetos. Porque dinheiro no governo federal, no governo estadual, tem bastante. O que falta muitas vezes é projeto. Por que o asfalto em Limeira é tão ruim, esfarelou por diversas vezes? São obras que foram feitas sem projetos e muitas vezes com projetos feitos pelas empresas. Então isso dificultou a entrega da biblioteca, do zoológico, o viaduto que foi feito e pensado inicialmente apenas o corpo do viaduto, sem pensar as cabeceiras, tanto que o acesso das alças não foi feita a desapropriação da forma adequada. Ali é um lugar que nos preocupa sempre com relação a acidentes. Então nós temos que construir essa estrutura de bons projetos. E isso está sendo feito. Só para citar um exemplo, o Departamento de Planejamento, nós tínhamos uma arquiteta, contratamos recentemente mais 3 e estamos chamando mais uma no concurso. Então é um departamento, é um setor, um segmento dentro da Prefeitura, que é todo o planejamento, que nós queremos investir mais do que tudo, porque diz respeito à cidade para o futuro. Nós não vamos sentir isso nos 4 anos de governo nosso, mas vamos sentir nas décadas que vierem. E sobre a questão da energia elétrica, né, esse adiamento de 1 ano, né, foi um respiro para todos os municípios, da resolução da ANEEL. O senhor acredita que será possível, em 2014, Limeira se preparar
para assumir a iluminação pública em 2015? Com certeza, dará para Limeira se preparará, já estamos fazendo um diagnóstico do que nós temos de iluminação pública, do que nós assumiríamos. E teria tempo de fazer a licitação, audiências públicas, todos os estudos técnicos necessários. O ideal seria que a Electro prestasse um serviço de qualidade, que não acontece hoje. A reclamação da população é muito grande. A nossa reclamação enquanto prefeitura, que é o principal consumidor da Electro, é o principal consumidor, principal cliente de toda a empresa. Nosso índice de reclamação é muito elevado e a empresa não atende satisfatoriamente. Sobre esse aspecto, é até interessante que nós assumamos. A grande dificuldade é que nós teremos que criar uma forma de custear isto. Mas nós temos que enxergar nisso a oportunidade de fazer uma iluminação com uma qualidade muito melhor. Ou seja, não fazer só esse serviço mal feito que é feito hoje, de apenas trocar a lâmpada quando ela queima. Nós temos que fazer manutenção preventiva. Quando a lâmpada perder potência, já tem que ser trocada. Nós temos que expandir a rede de iluminação e, principalmente, melhorar muito a qualidade da nossa iluminação. Vai precisar da taxa da iluminação? Vai ser necessária a taxa e já discutimos esse ano 2013 em 3 audiências públicas. Como nós conseguimos eliminar, não precisamos implementar a lei para 2014. E agora a gente vai continuar discutindo, queremos todos os segmentos participando dessa discussão, porque não pode ser uma decisão de um governo ou de um prefeito. Tem que ser uma decisão da sociedade, qual a qualidade de iluminação que nós queremos. Prefeito, recebemos muitas reclamações diariamente na nossa programação dos buracos. Tem que desviar de buraco, é buraco daqui, buraco de lá, período de chuva, o buraco aumenta, enfim. É um desafio sempre poder tapar os buracos. Em alguns bairros a situação é mais crítica. Então, dentro desta área de infraestrutura urbana, a questão do recapeamento. O que é que o senhor planeja para 2014? Olha, primeiro destacar, a população tem razão. Né? Nossas vias são vias deterioradas, não há como negar isso. Né? O ideal que seria ampliar fortemente os recapeamentos. Né? Nós temos um plano de recape bom, um plano de recape que acho que vai contemplar as principais. Nós estamos selecionando as principais vias, o quê? De circulação de veículos e circulação de ônibus. Estão priorizando essas vias, portanto, a partir de 2014 a cidade vai nos bairros, na área central, em todo lugar, vão enxergar o recapeamento sendo feito. Que é a forma de você melhorar o conforto, né, das pessoas, mas também de você reduzir a necessidade de tapa-buraco. Mas ainda vai permanecer um bom tempo com esse serviço de tapa-buracos, infelizmente. Né? Se eu tiver mais recursos nos próximos anos da arrecadação, e para isso a economia precisa melhorar, a economia do país precisa melhorar, aí eu vou fazer mais recape. Essa é a única saída melhor para evitar, para enfrentar essa questão. A população tem razão, mas saiba que eu vou estar fazendo, né, um grande investimento. Ela vai enxergar, inclusive, esse investimento já a partir do início do ano. Assim que passarem as chuvas do início do ano, os recapes vão acontecer na cidade toda. Né? Então, esse é um desafio importante que eu vou perseguir. O outro... Sobre iluminação pública, né? Como é que Piracicaba se prepara nesse um ano que ganhou aí, né, com o adiamento aí, a resolução da ANEEL, para assumir a iluminação pública? Como o senhor enxerga isso, a possibilidade, talvez, de mais agilidade nos bairros para resolver problemas que muitas vezes acabam demorando para serem solucionados e falta de iluminação está diretamente ligado com a questão da segurança, né? Bairros escuros acabam sendo bairros mais inseguros. Como é que a cidade se prepara aí para assumir iluminação? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, Piracicaba tem 100% de iluminação pública. Se houver alguma rua ou que falta algum ponto, não é nem uma rua, porque a rua inteira não deve ter, algum ponto é só informar a gente que nós colocamos, não tem nenhum problema, não só colocar a iluminação, como também melhorar a iluminação. Isso a gente faz na cidade inteira, é só ter a informação. Nós temos recursos para fazer isso na cidade, manter e melhorar a iluminação. A outra questão é que, por uma portaria da ANEEL, querem repassar para o município a manutenção da rede hoje, que é, no caso de Piracicaba, da CPFL. Isso tem um custo, e não é um custo baixo, não é um custo alto. Bom, os municípios de geral, o que fizeram? Criaram uma taxa que as pessoas pagam para manter isso. Piracicaba não gostaria de não criar taxa.
E, portanto, esse adiamento de um ano, que foi... Aliás, nós entramos com ação na Justiça com relação a isso, ganhamos, na liminar. Esse adiamento de um ano para a gente refletir o que vamos fazer, porque tem um custo alto manter a eliminação, que hoje é mantida pela CPFL. Então, é mais um ônus que o governo federal passa para os municípios sem repassar os recursos, que é um absurdo. E o senhor acredita que haverá necessidade dessa taxa aqui em Piracicaba? Eu gostaria que não, tá certo? E gostaria até que houvesse um repensar dessa questão pelo governo federal e que, se for para repassar para os municípios, que o governo federal assuma uma parte também e repasse recursos para os municípios. Não é possível. Vem tudo para o município. A saúde, a educação, agora, né, a manutenção de rede, é tudo município, mas o repasse federal não tem. Então, eu espero que o governo federal, a gente possa discutir durante este ano, né? Pode ser via fundo de participação dos municípios, de alguma forma, tá certo? Que repasse para os municípios algum recurso adicional. Aí eu não gostaria de criar taxa a mais para os nossos municípios. O país já paga muito imposto, tá certo? Então eu gostaria de não fazer isso, mas eu gostaria também que o governo federal respeitasse os municípios, não só passasse o ônus, mas também passasse os recursos para os municípios sustentarem a qualidade de vida das pessoas nos municípios. O prefeito Paulo Blaschi tem buscado alguns recursos aí para viabilizar pavimentação, locais onde há necessidade de recapeamento. O que nós teremos em 2014? O que pode ser dito para a população de Leme, principalmente naqueles locais onde a pavimentação está bastante danificada, buracos, erosão? Vamos ter aí uma possibilidade aí de recapeamento nesse ano? Olha, vamos dizer assim, vamos fazer muita coisa esse ano, porque a gente tem dito de parceria, estamos com recurso, mas as coisas no poder público ela demora um pouco para acontecer, né? Nós tivemos diversos problemas no setor de licitação, mas a licitação para uma grande parte aí de vias importantes, que é a Recap, já foi feita. Então, a empresa que ganhou deve começar já nos próximos dias, que é lá Fernão Dias, Domingos Cambiache, Visconde Nova Granada, enfim, são avenidas importantes e que nós vamos começar o recap já por esses dias. Nós também tivemos uma verba do Ministério da Cidade, que é em torno de 6,5 milhões, que vai ser para recap, duplicação de algumas avenidas, que tudo isso vai beneficiar muito a nossa, vamos dizer assim, a nossa cidade, melhorar o trânsito, sem dúvida. Então, são coisas que nós estamos procurando mesmo. E, às vezes, a gente fica até angustiado porque as coisas não acontecem, né? Mas, aos poucos, elas começam a acontecer, as pessoas estão vendo que nós estamos trabalhando, estamos buscando recurso em Brasília e também no governo do Estado, para que realmente beneficie toda a nossa comunidade. Prefeita, queremos saber sobre o asfalto em Pirassununga, se existe algum planejamento específico agora para 2014 de recapeamento em locais onde há necessidade de algum tipo de ajuste, e lhe questionar também, pessoal lá do Colibris, perguntando sobre o asfalto, né? Um bairro onde já há o recolhimento ali do IPTU, um bairro rural onde há a expectativa do asfaltamento, o que deve acontecer agora em 2014? Sim. Nós estamos já com o projeto de recapeamento do São Valentim, Jardim São Lucas, Laranjeiras, Jardim Planalto. E vamos iniciar o projeto para o Jardim Ferrarese também. Em relação ao Colibris, é um local que não tem asfalto, que os engenheiros também estão elaborando o projeto, o custo desse projeto, para que nós possamos captar recursos para fazer o asfalto naquela região também. Também está sendo trocado toda a rede de água da Vila Brás, tá? E assim, a gente acredita que, tendo os projetos, nós vamos estar também asfaltando as vicinais. A questão do Taquari, que já está no final de licitação, também vai ser asfaltado. E existe projeto para outras vicinais rurais também.
A senhora falou da captação de recursos e sabemos que nessa área de infraestrutura urbana os prefeitos buscam principalmente recursos do PAC, o PAC da mobilidade urbana. A senhora pretende fazer isso com recursos próprios, pretende buscar recursos federais para poder auxiliar aí nessas obras? Sim, nós estamos encaminhando, né, os projetos para o Ministério da Cidade, solicitando com alguns deputados amigos nossos, e também nós temos uma reserva de recursos para essas obras, tá? Alertando também que esse ano de 2014, nós temos uma dívida de 13 milhões para serem pagas de precatórios, né? Um dinheiro significativo que poderia ser utilizado em asfalto, construção de escolas, creches, melhorias na saúde, e que infelizmente nós vamos estar utilizando para pagar os precatórios aos servidores públicos que não receberam IPIs e que não viviam as leis trabalhistas corretamente. Essa foi a herança que a senhora recebeu de administrações anteriores e está tendo que resolver o problema agora. Exatamente. E vai sair também o valor agora para 2015, né? Porque já entraram com todos os recursos possíveis e agora veio parar nessa dívida nas nossas mãos para serem pagas. Nós vamos pagar, nós vamos honrar o compromisso com os funcionários, né? Mas é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado em obras, em melhorias para a nossa população. Falamos sobre infraestrutura urbana. Estamos abrindo 2014 ouvindo todos os prefeitos da nossa região. Infraestrutura urbana foi o assunto com os prefeitos das cidades da nossa região. Asfalto, iluminação pública. O prefeito de Limeira já falou, tem que ter a taxa de iluminação. O prefeito de Piracicaba falou, quero fazer de tudo para não ter. A realidade dos municípios aqui, em cima do fato, eu vou até os gabinetes dos prefeitos para cobrar soluções sobre os problemas da cidade. Na sequência, segurança, educação, saúde, o seu bairro aqui, em cima do fato,